Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula aqui do nosso curso e hoje será uma aula assim mais teórica, tá, pessoal? Vocês devem estar estranhando o que é que a prof está fazendo aqui com esse boneco, né? Esse desenho. Gente, eu não sou profissional em desenho, mas eu quero passar aqui para vocês um pouco sobre medidas, tá? Como tirar medidas para fazer suas peças, né? Suas roupas em crochê. Então, primeiramente, eu quero explicar para vocês que para fazer uma saia, tá, em crochê, você sempre vai fazer pela medida do quadril, tá? Então, essa região aqui é aonde você vai fazer a sua medida, tá? Esta região aqui, olha, tá? É o quadril da sua cliente. Então, você vai iniciar a sua saia tendo a medida do quadril e o comprimento que ela quiser. Com uma fita métrica, você vai medir a circunferência do quadril, tá? Da sua cliente e, no caso, o tamanho que ela quer, o comprimento. Por exemplo, há clientes que gostam na altura do joelho, outras gostam uma saia bem longa. Então, você vai começar o seu trabalho por onde? Com que medida? Pela medida do quadril da sua cliente. Você vai executar esse trabalho e depois, posteriormente, você vai colocar um elástico, tá? Para poder estar ajustando na medida da cintura. Aí sim, você vai pegar a medida da cintura da sua cliente. Então, as duas medidas para fazer saia, tá? Eu vou até anotar aqui embaixo, tá bom? As medidas para saia, você vai precisar da cintura e quadril. Você vai medir o quadril e a cintura da sua cliente. Você vai executar o seu trabalho pela medida do quadril, a altura que ela desejar da saia, o tamanho da saia que ela desejar. Lembrando que se você trabalhar com fio 100% algodão, sempre, vamos supor que a medida do quadril da sua cliente deu aí 120. Você vai fazer 115 centímetros. Ai, mas por que 5 centímetros a menos? De 5 a 7 centímetros. Porque quando trabalhamos com algodão, a tendência é a peça ficar um pouco mais larga. Então, para a peça ajustar, depois da lavagem, tudo direitinho, nós fazemos 5 a 7 centímetros a menos. Então, se a medida deu 120, você vai fazer aí com 115 a 113, ok? Essa é a medida para você trabalhar com a saia da sua cliente. Ok, até aqui espero que esteja tudo bem. Você vai fazer o comprimento que ela desejar. Se é trabalho circular, tá, pessoal? Se ela quer uma saia mais ajustada, então você vai ter que fazer as diminuições quando chegar mais ou menos na altura aqui, um pouco abaixo, né, do bumbum, você começa aí a fazer um pouco das diminuições, afunilando a saia, se ela quer uma saia mais justa, tá? Mas geralmente nós usamos a medida do quadril, né, e fazemos aí reta e colocamos um elástico, ok? Vamos agora para a medida de cropped, tá? Cropped nós vamos fazer, tá bom? Pela medida do busto, o busto da sua cliente. Então, para fazer um cropped, você não vai pegar essa medida de baixo busto, não, tá? Você vai fazer o cropped na medida do busto da sua cliente e você vai fazer também a altura do cropped, medindo aqui do ombro até a altura que ela quer, que é geralmente no baixo busto, tá, pessoal? O cropped vem do ombro ao baixo busto, mas tem alguns que preferem um top, né, um pouco mais compridinho. Então, você vai fazer na medida certinha. Como você vai fazer a medida aqui para você estar fazendo, no caso, um decote, né? Vamos mudar aí do cropped para uma blusa curta, tá? Você vai fazer a medida do busto e trabalhar reta
até o comprimento que ela desejar. Então, vamos pegar aqui a medida do busto, vamos trabalhar até aqui abaixo a cintura, aonde está aqui, né, o quadril, estão vendo? Então, você vai trabalhar o quê? Do busto, né, até o quadril, e aí você vai ver a profundidade de decote. O decote você vai escolher medindo, colocando a sua fita métrica aqui no ombro, tá? E vindo a altura que ela quer que inicie o decote, tá bom? Então, você vai colocar a fita métrica e vai calcular aí a altura que ela quer que inicie o decote. A mesma coisa acontece aqui quando nós vamos fazer uma blusa. Por exemplo, a blusa ela é aqui no umbigo, certo? A pessoa quer a altura aqui da cintura. Então, você vai medir, tá? Com a fita métrica reto até onde nós começamos aqui, ó, a cava, tá? A cava ela se inicia aqui, onde começa, né, o nosso braço aqui, a junção do tronco com o braço. E você vai ver o tamanho da cava que você quer. Se você quer ela reta, se você quer ela mais afunilada, né? Assim, mais afuniladinha, ó. Ou retinha, tá? Reta, você vai aí isolar a parte de trás com a parte da frente e vai trabalhar uma parte de cada vez e fazendo as diminuições certas para o decote, seja ele arredondado, seja ele em V, vamos supor aqui um decote em V. Tá? Então, você vai ver com a fita métrica a profundidade desse decote, ou seja, o comprimento que você vai utilizar daqui, tá? Até aonde tem aqui o nosso trabalho, inicia o nosso trabalho, né? Então, você vai trabalhar essa parte aqui, ó, da blusa reta até chegar aqui na altura do decote que você deseja. Chegou na altura do decote, então você vai ver, isolar uma parte, trabalhar respeitando a cava. A cava aqui você vai medir, né? Geralmente você pelo braço da pessoa aqui, né? Esse lado aqui do braço. Se você for fazer uma manguinha para blusa também, você vai medir aqui, tá? A altura do braço aqui assim, a altura da manga que você deseja, a circunferência do braço, tá? E aí a manga. Quanto de largura você quer no braço, tá? Para fazer a sua manga aí a parte. Então, aqui no caso nós estamos falando de blusa, né? O top você vai, uma mini blusa você vai trabalhar pela altura do busto, tá? Vai trabalhar aqui o decote, tá? Descendo até a altura do baixo busto. Chegou aqui no baixo busto, pessoal, você pode estar diminuindo, tá? Para afunilar um pouco aí a sua blusa, mas não pode diminuir muito. Por quê? Porque essa medida aqui do busto é a que a gente sabe que a cabeça ela vai passar e vai passar o busto também. Então, não pode diminuir demais, tá? A altura aí que você tem, no caso, o baixo busto, tá? Porque se você fizer pela medida da cintura, a cintura é mais fina que o busto. Então, não tem como essa blusa passar aqui. Por isso que na blusa, nós vamos utilizar no cropped sempre a medida do busto da cliente. A gente pode até afunilar um pouquinho aqui na cintura, mas não muito, porque precisa passar o busto. Tá? Então, dessa forma. No cropped ainda tem uma vantagem que a gente faz aquele entrelaçado atrás, então ele vai ajustando ali, adaptando. Então, até dá para você fazer aí, né, na medida de baixo, porque ele vai, né, do baixo busto, porque ele vai ajustando. Mas uma mini blusa, sempre a medida do busto. Uma blusa curta, que a pessoa quer curta, você vai fazer na medida do busto. Uma blusa que a pessoa quer um pouco mais comprida, né? Então, você vai até aqui a altura do quadril, a blusa que a pessoa quer. Então, você não vai usar a medida do busto. Você vai usar a medida do quadril. Você vai trabalhar até a altura do busto. Quando chegar no baixo busto, se você quiser dar uma diminuiçãozinha, ou até aqui na cintura, né? Começar a diminuir um pouquinho para essa blusa ficar um pouco, não reta, mais afuniladinha, ajustadinha. Você começa pela medida do quadril e aí chegou perto da cintura, você começa a diminuir um pouquinho essa blusa até chegar à altura do seu busto, porque essa altura aqui do busto, ela vai passar pela sua cabeça. E a blusa ou até o vestido, tá? Que pode fazer
O vestido também nós fazemos pela medida do quadril, um vestido reto, você vai fazer a medida do quadril, depois você vai afunilando ele um pouquinho, lembrando que você põe um elástico ou vai utilizar um cinto, porque você não pode usar essa medidinha aqui trabalhar ele todinho, né, com a medida da cintura, porque ele não vai passar pela cabeça, então é necessário medir pelo quadril. Quando chegar, passou a cintura, você pode ajustar ele para ficar na medida do busto e não da cintura, do busto. Por isso nós colocamos aí um cinto ou um elástico para ficar afunilado, né, ajustado esse vestido na altura da cintura. Porque no crochê, né, na moda do crochê, nós precisamos ter sempre a medida do quadril e a medida do busto para podermos fazer um vestido, tá? E a cintura, que é o tamanho que a gente vai utilizar para colocar aí, no caso, o elástico, né, no vestido ou no caso na saia, certo, pessoal? Um vestido você vai tirar a medida do ombro até a altura que a pessoa deseja. Por exemplo, ela quer um vestido aqui até o joelho. Então, você vai usar aí a medida completa aqui, da altura até aqui o joelho da pessoa. Então, você vai fazer a medida do quadril, trabalhar esse vestido, né? Trabalhando aqui o quadril, cheguei na cintura, dou aquela funiladinha básica, tá? Diminuiçõezinhas básicas para ajustar aqui, até chegar na medida do meu busto, não baixo busto, tá, pessoal? Busto. Cheguei na medida do meu busto, aí eu vejo a altura de decote, trabalho o decote, se é redondo, se é quadrado, se aqui eu vou trabalhar em squares, eu já faço, né, a costura aí dos meus squares aqui no busto, se é na cintura, tá? E aí você começa a fazer o trabalho do decote. Então, você vai isolar as partes, vai trabalhar primeiro essa parte aqui, depois essa outra parte aqui, e a parte de trás você trabalha reta, ou se você quer fazer o mesmo processo de decote na frente, você pode fazer também atrás, tá bom? Manga. A manga, sempre nós vamos tirar essa parte mais gordinha aqui do nosso braço, tá? Então, sempre vamos fazer o quê? A circunferência, colocando aí mais uns 3 a 4 centímetros, tá bom? Para ficar uma manguinha mais larguinha. Você quer uma manga bem mais ajustada, você vai fazer a medida exata aí da circunferência do seu braço. E aí, você vai ou ajustar aqui, ou deixar reto, tá? E a altura vai ser o quê? A altura do seu ombro, aqui no braço, né, do ombro até onde a pessoa quer a manga dela. Uma manga 3/4, por exemplo, ela vai trabalhar aqui, certo? Uma manga regata. Na regata, ela vai precisar a altura aqui, né, até onde começa o nosso braço aqui, coladinho aqui com o nosso tronco, né, vamos colocar o sovaquinho, né, onde começa, e aí você vai ver, geralmente eu coloco 10 centímetros, né, para poder aí de um lado ao outro, para, no caso, a manguinha, né, a manguinha não, a alcinha, e aí a largura da alça que você quer, 5, 7, 10 centímetros, e aí começa o decote da sua peça. Tá? Isso para um vestido aí de alça, uma alcinha mais comprida. Se é um vestido, tomara que caia, você vai precisar somente, ou a blusa tomara que caia, você vai precisar somente da medida do busto, e aí você vai colocar um elástico aqui, né, para poder ajustar essa peça e essa peça não cair, porque o crochê, pessoal, quando ele é feito com fio 100% algodão, ele vai lacear, ele vai ter essa tendência, então temos que pôr um elástico aqui, tá, um elastex, que seja um elástico mais fino. Se é uma blusa, um vestido, tomara que caia, ele precisa de um elástico aqui, precisa de um elástico na cintura para afunilar, ou um cinto. A mini blusa, a mesma coisa, você vai trabalhar aqui do baixo, a medida do busto, certo? Trabalhar a altura que você quer, vamos supor, até o baixo busto aqui, certo? E aí você pode colocar a alcinha fininha, trabalhada com correntinha, ou 5 pontos altos, ou 5 meio pontos altos, vai e volta, né? E aí a medida dessa alça, como você vai fazer? Você vai colocar aqui aonde você quer o decote, certo? Colocou aonde você quer o decote, você vai estar aqui colocando a fita métrica de um lado até a parte de trás
das costas. Quantos centímetros fica de um lado até o outro na mesma altura ali, geralmente de embaixo aqui assim, na junção do braço, né? Que eu falo, o braço com o nosso tronco aqui, que é o sovaquinho, né? Então, a gente tem essa medida de um lado ao outro ali atrás, tá? Assim, ó, na altura. Então, você vai pegar a fita métrica e medir dessa forma aqui. Ficaram 20 centímetros, 15 centímetros. Então, você sabe que essa tira será trabalhada de 15 a 20 centímetros e costurada, né, aqui e na parte de trás. Ou ela começa daqui trabalhar e costura na parte de trás. Isso quando é uma blusa de alça e feita as partes, né, em circular aí, e trabalha só a alcinha aqui e costura, que é o modo mais simples de se fazer uma blusinha, tá? Então, as medidas são essas. Medida para manga comprida, você vai sempre pegar essa medida aqui que eu passei para vocês, da parte mais gordinha do braço. Aí, se você quiser ir afunilando até dar o punho, você pode ir afunilando aí essa manguinha, tá? Então, você vai predeterminar. E a altura sempre é do ombro até a altura que você quer a manga aqui no braço. Se é o 3/4, se é a manga longa, se é a manguinha japonesa, você vai determinar aí o que você quer, tá? Para medida. A saia, a mesma coisa que eu passei para vocês aqui, né? A altura do quadril. E você vai estar trabalhando. O biquíni você vai sempre ter essa medida aqui de baixo busto para você fazer as tiras, tá? Então você vai imaginar aí o baixo busto, os dois, né, bojos aqui, mais a tira aí para você tá passando. Então você vai ter uma base aí pelo comprimento do baixo busto também, tá? Principalmente se aqueles biquininhos tomara que caia, você vai fazer por aqui, pela medida do baixo busto. Fez a medida do baixo busto, você sabe quantas correntinhas a mais você vai estar trabalhando para estar fazendo. Pessoal, então é isso. Medida para saia, você vai tirar a cintura e o quadril. As medidas para blusa, medida para a blusa, você vai tirar a medida do busto, certo? Se é uma blusa mais curta, se é uma blusa comprida, você vai ter o busto e a medida do quadril, tá? Se é uma blusa comprida, você vai trabalhar primeiro a altura do quadril, trabalhar no tamanho do quadril, fazer uma diminuiçãozinha aí para chegar na altura do busto, tá? E a medida da blusa de ombro até a altura, tá? Então, a altura da blusa, o ombro até aonde a pessoa deseja, tá? Geralmente, pessoal, é 50 centímetros a 60 centímetros, tá? Daqui, aqui 50, um pouquinho maior para quem é mais gordinho, 60. Geralmente é essa medida, tá? E aqui 30, você vai calcular mais ou menos 25, 30, 20 centímetros, que seria aqui a altura que a pessoa quer a blusa, até aqui o sovaquinho, ou a junção do nosso braço com o nosso tronco, é os comprimentos que nós vamos trabalhar, parar e fazer aqui a cava. Então, a cava sempre vai ser nessa altura aqui. Tá? Então, vamos supor, você trabalha aqui 30 centímetros, vai deixar 20 aqui sem trabalhar, porque vai ser aqui a cava, tá? Então, essas são as medidas para nós fazermos aí as nossas peças, saias e blusas e croppeds em crochê. Espero que você tenha gostado da aula. Deus abençoe. Até a próxima aula.